Graça e paz, aleluia. Vamos meditar na palavra de Deus, buscar a direção do Altíssimo, buscar a graça do Senhor, uma orientação para o nosso dia, para a nossa vida. A palavra de Deus é onde nós temos os princípios, a direção, a instrução do Senhor. E no dia de hoje, nós estamos falando sobre, esta semana, pensando sobre os sinais registrados aqui no Evangelho de João, e no capítulo 6, nós temos mais uma vez a palavra sinal ou sinais sendo registrada aqui no versículo 2, depois que Jesus ele passa o mar da Galileia. Diz aqui o texto que uma grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais que ele fazia. Jesus curava os enfermos, e aquilo tocou muito a multidão ficou muito impressionada, e eles começaram a seguir Jesus. A questão é que, de repente, eles estão num lugar já longe do lugar onde as pessoas moravam, fluía gente de todo lado, e de repente, então, as pessoas estão ali, o povo está com fome, e o que eles vão fazer? Felipe diz que não há dinheiro ali para que pudesse suprir a necessidade, para que eles pudessem ir comprar pão e então alimentar aquelas pessoas. Mas é interessante que no versículo 6 tem uma expressão que faz a gente pensar. João faz questão de anotar isso. João 6,6 diz assim: mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Pensa sobre isso. Jesus, ele conhecia o coração de Filipe, assim como Jesus conhecia o coração de todos os que estavam ali naquele lugar. E então o Filipe vai dizer para ele: Senhor, não tem como, a gente não tem condições de comprar pão para toda essa gente. E João diz que Jesus ele faz essa proposta, ele fala para Filipe isso a fim de testar Filipe, para saber o que Filipe iria dizer. Muitas vezes nós também estamos vivendo algo semelhante ao que está acontecendo aqui, porque eu creio que não é provação, não é prova, mas Deus nos dá a oportunidade de confiar nele quando nós atravessamos e enfrentamos as situações mais diversas da nossa vida. E então, de repente, aparece no meio do povo um menino, versículo 9 vai dizer isso. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que Filipe teve dificuldade de fazer como discípulo, o menino não teve dificuldade de fazer como alguém que tem um pouco para poder dividir com muitos. O que são 5 pães e 2 peixinhos diante de uma multidão de centenas? A gente fica pensando sobre isso e, humanamente falando, dentro das nossas condições, dentro da nossa realidade, o que a gente imagina? É impossível. Mas o grande mistério dessa passagem é que esses 5 pães e os 2 peixes, e aí coloco no diminutivo, né, que eram peixinhos, estavam sendo colocados nas mãos de Jesus. E quando nós colocamos a nossa pequenez, a nossa pouca força, as nossas poucas condições nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar essa palavra hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Porque muitas vezes o que nós temos, nós olhamos e dizemos assim, não é suficiente. O que nós temos, muitas vezes nós olhamos e dizemos, não vai dar. Quando você olha os seus compromissos e vê o quanto você ganha, você muitas vezes vai dizer para você mesmo, Senhor, não vai dar. O que eu tenho, eu não consigo honrar meus compromissos. Você vai olhar a situação e vai dizer, Senhor, o que eu tenho, não posso resolver essa situação dentro do meu lar. Porque eu tenho pouca força, eu tenho pouca condição, eu tenho poucos recursos. Era o que esse menino tinha.
Era muito pouco, era ínfimo diante daquele grande desafio, daquela grande necessidade de suprir a fome, de alimentar uma multidão. Mas a grande diferença é que aquele menino pegou o pouco que ele tinha, ele entregou diante do Senhor, e aquilo então passou a estar nas mãos de Jesus. Passou a estar nas mãos de Jesus. E o que Jesus fez foi mandar com que os homens, as pessoas, elas se sentassem ali naquele campo, naquele gramado, e o milagre acontece. Quase 5.000 pessoas, quase 5.000 homens foram alimentados naquele dia, com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus, ele pega aqueles pães, os peixes, ele dá graças, diz o versículo 11, e ele distribui entre eles, e também distribui aqueles 2 peixinhos. E quando estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, porque para que nada se perca. Ou seja, o que nós entendemos aqui? Que o milagre da multiplicação ele vai acontecendo à medida em que cada um vai tomando a sua parte, cada um daqueles que estavam ali famintos vai tomando a sua parte, vai passando para o outro, que vai passando para o outro, e misteriosamente, aqui o texto bíblico não entra nos detalhes de como exatamente essa multiplicação foi feita, mas o que sai da mão de Jesus são 5 pães, os mesmos 5 pães e os 2 peixes. Deus tem os seus mistérios. E em nome de Jesus eu quero nessa manhã fazer um desafio de fé aqui com você. No sentido de dizer para você, olha, vamos orar e vamos entregar ao Senhor o nosso pouco recurso diante das grandes necessidades que estão diante de nós. Este é o grande desafio para mim e para você nesse dia. Quando Deus me deu uma palavra sobre esse texto, que diz assim: quando retemos, é nosso. Tudo o que nós retivermos será apenas nosso. Mas tudo aquilo que nós entregarmos ao Senhor, Deus vai multiplicar, porque Ele pode. Eu não tenho condições por mim mesmo de ter mais do que aquilo que eu tenho. Mas se o que eu tenho, eu entrego pela fé nas mãos do Senhor, Ele sim tem condições de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Foi o que aconteceu aqui. O menino entregou o que ele tinha. Jesus tomou nas mãos. Jesus deu graças ao Pai por aquilo. Jesus entregou aquela multidão. E aquela multidão foi saciada, foi alimentada, foi abençoada. Em nome de Jesus, não retenha aquilo que o Senhor te deu, mas aquilo que está nas suas mãos, entrega ao Senhor para que seja um instrumento de bênção. Os seus recursos, seus dons, seus talentos, sua saúde, suas oportunidades, seu network, entrega ao Senhor e deixa Deus fazer a obra, deixa Deus te usar de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós chegamos diante do Senhor agora, diante das demandas, diante das necessidades que nos cercam, diante, ó Deus, de situações que nós não podemos mudar por nós mesmos, mas o Senhor pode todas as coisas. Então, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora e pedimos uma intervenção Tua nas nossas causas, ó Deus, nas nossas lutas, nos problemas, nas aflições que nós enfrentamos. Nós chegamos diante do Senhor, para que assim, ó Deus, como o Senhor fez este milagre da multiplicação do alimento para alimentar a multidão, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, esteja intervindo na minha vida, na vida dos meus irmãos, para que diante, Deus, das nossas necessidades, possamos confiar em Ti. E nessa, Deus, confiança, nessa busca e nessa luta, que o Senhor nos dê vitória, que o Senhor multiplique
nossas forças, que o Senhor multiplique a nossa criatividade, que o Senhor multiplique os recursos financeiros, que o Senhor multiplique a disposição, que o Senhor, ó Deus, faça com que a nossa fé se fortaleça no Senhor. E que nisto o teu nome seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que a multiplicação das bênçãos de Deus seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Forte abraço. Eu sou o pastor Alexandre e nós estamos juntos nessa caminhada com Jesus. Fica com Deus.